Quando a gente é criança, a gente fica imaginando como é achar uma espada na pedra para tirar e se tornar o rei da Inglaterra, né? É claro que isso é um mito, tem vários filmes que abordam essa questão, mas tem muito significado esotérico por detrás de toda a história do rei Arthur. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre ela. Bom, como o Paulo muito bem disse na abertura, existem muitas histórias que envolvem o rei Arthur, enfim, há muitas histórias mesmo das crônicas arturianas e tudo mais, mas tem alguns pontos muito interessantes. E aí, talvez o primeiro deles, que é muito legal, é entender quem é Arthur. E para a gente olhar para o personagem Arthur, a gente pode voltar um pouquinho no tempo da história e olhar para o pai dele. Arthur era filho de Uther. E Uther, resumidamente, foi um grande rei que se desenvolveu muito, era um grande homem, era uma pessoa muito elevada, mas que em determinado momento de sua jornada, ele cai, ele não consegue completá-la totalmente. E, assim, ele não cai fisicamente, ele não tropeça e cai, tá? Ele cai a parte assim, nunca mais volta. Ele cai do ponto de vista moral. Mas é um adendo importante ser feito. Ele se apaixona por uma mulher que já era casada com o Duque da Cornualha, entendeu? E aí, dessa paixão vem a ruína dele. Ele abandona as virtudes, o caminho virtuoso de fato, e acaba se apegando às coisas do mundo material, enfim, do mundo físico, das paixões de fato. Mas dessa paixão, desse encontro que ele tem com essa mulher, ele tem um filho, e esse filho é Arthur. E Arthur, simbolicamente falando, é como se fosse Uther em seu aspecto um pouco mais depurado, um pouco mais elevado. Isso fica claro desde o início, porque Uther utilizava uma espada que é muito famosa, que a gente vai desenvolver um pouquinho mais daqui a pouco, que era Excalibur, que estava cravada na pedra, e Arthur, por ser uma pessoa que trazia desde novo atributos muito elevados, ele consegue retirar a espada da pedra, e aí, dali em diante ele começa a sua jornada. É interessante um detalhe que o João falou, né? Que o Arthur, ele faz parte do próprio Uther, né? Ele não é apenas filho do Uther, mas ele é como se fosse o próprio Uther transmutado em algo mais sutil. Revivido, né? Revivido, exatamente. É que é uma coisa interessante quando a gente vai parar para pensar em mitos no geral, né? Na maioria das vezes a gente vê os mitos de uma forma literal como sendo uma história onde você tem vários personagens. Mas no final das contas, os mitos, eles são a história de um único personagem, que somos nós, por sinal, né? Que se relaciona com a gente e que ele é representado em várias facetas, né? Então o Uther ser Arthur não é algo estranho quando a gente está pensando na ideia mitológica da coisa, né? E outro fato que comprova bastante esse renascimento, né, essa transformação do Uther, é o fato de que antes dele se unir, né, com a esposa do Duque, né, e gerar o Arthur, ele pede para Merlin, que era o mestre dele, Merlin, que dentro da mitologia daquela região ali da Britânia, da Inglaterra, de Celta, seria uma espécie de druida, uma espécie de mago, algo nesse sentido. Uma figura de sabedoria. Uma figura de sabedoria, exatamente, uma figura de sabedoria. Ele instruía o Uther, né? E o Uther então pede para ele para que ele o ajude a conquistar, a conseguir se unir com essa moça. E o Merlin fala, ok, mas o fruto da união de vocês será entregue a mim. Isso é um detalhe muito interessante, né? Parece que Merlin é maquiavélico, está roubando o filho do Uther. Não, a questão é, desde antes de nascer, o Arthur já estava prometido para algo elevado. Ou seja, ele era de fato a redenção do Uther, porque antes de nascer ele não pertencia mais ao Uther, ele já pertencia ao Merlin, ele já pertencia a uma versão mais elevada ali, moralmente falando, né? E então ele é criado pelo Merlin, acontece como o João falou, ele consegue sacar a espada da pedra, uma coisa que nenhum cavaleiro conseguia fazer, e ele nem era cavaleiro naquela época, mostrando que ele, por direito, seria o rei, né, a unificar ali os bretões e tudo mais, que ele tinha essa nobreza em essência dentro dele. E aí então começa aquela história que a gente já conhece um pouco mais, que todos os mitos, eles, por mais que diferenciem, eles vão contar, que é a construção de Camelot, né, que é essa cidade elevada no qual Arthur reinava, é a construção da Távola Redonda. Mas o mais interessante é entender que o Arthur, assim como nós, ele também estava na jornada dele de se
de manifestar aquilo que ele tinha de mais nobre. Ele precisava de mestre, para isso Merlin, ou seja, ele precisava de uma figura de autoridade e uma figura que servisse de exemplo, porque ele não poderia fazer, não é só porque você tem um potencial dentro de você, porque todos nós temos, que a gente simplesmente vai manifestá-lo. A gente precisa de exemplos, a gente precisa saber como trabalhar esse potencial dentro de nós, a fim de conseguir nos lapidar para realmente colocá-lo para fora. E o Merlin, ele funciona dessa forma na vida do Arthur, até o momento que o Arthur se coroa rei e o Merlin desaparece, porque agora o mestre e o discípulo eram um só. O Arthur já era o próprio mestre manifestado nele. E é interessante dentro dos mitos arturianos que o próprio Arthur, por mais que tenha se tornado mestre, ele ainda não tinha terminado a sua jornada, né? Ele ainda precisa se provar. Ele é aquele que sustenta o reino. E como ser que como nós somos passíveis de erros. E ele é colocado à prova o tempo inteiro. Ele sai à procura de cavaleiros para a sua tábua, né, a tábua redonda. Ele começa a reunir cavaleiros, né? Vários cavaleiros vêm até ele, porque quando você se eleva e as virtudes elas andam de mão dada, quando você potencializa uma virtude, ela carrega outras virtudes junto para que você se torne cada vez mais virtuoso. Por isso a prática, o hábito de coisas saudáveis, virtuosas, eleva o ser como um todo, porque você não consegue só crescer de um lado sem crescer do outro, você cresce por inteiro. Só que dentro da jornada, ele fica sabendo de um outro cavaleiro que é muito virtuoso, o Lancelot, né? E o Lancelot, ele tinha uma peculiaridade. Ele era considerado o melhor cavaleiro de todos. E é isso, você vai trazer dentro de vários simbolismos que ele é o aspecto mais baixo, não no sentido de vil, de ruim, mas é o nosso aspecto que se manifesta na terra, se manifesta no reino. Ele é aquele cara que é valoroso, ele é forte, ele é bom nas questões físicas. Ele tem todos os atributos físicos exacerbados, né? Ele é belo, ele é muito habilidoso, né? Ele é muito forte, como o Paulo falou, então ele é de fato o físico muito bem aspectado, mas o físico. Exatamente. E você precisa desse casamento, daquilo que é elevado dentro de você com a sua manifestação física. Então ele começa a mandar cavaleiros para trazer o Lancelot para ele. O Lancelot fala, desculpa, eu só posso jurar a minha espada para aquele que me derrotar. Então começa a saga dos Cavaleiros do Zodíaco, não, dos Cavaleiros da Tábua Redonda, de convencerem, de tentarem derrotar o Lancelot para que ele entre na Tábua Redonda e aí ele possa jurar lealdade a Arthur. Só que o Lancelot é muito bom, porque ele representa tudo aquilo. Ele era bravo, então ele ganhava de todo mundo. Até que finalmente o Arthur ele fala, eu vou lá, eu como rei vou lá, vou enfrentar esse cara aí e vou derrotar. Eles começam a lutar e o Arthur percebe que ele vai perder. Nesse momento a gente encontra a queda do Arthur. Como assim? Porque ele percebeu que ia perder? O herói não pode perder? Sim, o herói pode perder. Mas ao se deparar com a possibilidade da derrota, ele se deixou levar pelas suas paixões e utilizou de um artifício. Ele sacou Excalibur. E é interessante você pensar que Excalibur, como um símbolo da aplicabilidade da vontade no mundo, né? Um símbolo da razão, um símbolo do aspecto do ar, a gente tem um vídeo falando sobre isso, né? Ela carregava a ideia de que aquele que a utilizar em batalha jamais será derrotado. Então Arthur saca essa espada mágica, derrota o Lancelot, só que como ela foi utilizada por um propósito baixo, a espada se quebra. E aí é interessante a gente pegar que quando um simbolismo dentro dessa espada, que era a espada do pai do Arthur, quando o Uther está para morrer, ou seja, ele já caiu, o que ele faz? Ele pega a espada e crava na terra, mostrando que aquela vontade estava presa na materialidade da terra. Quando o Arthur revivido, né, o Uhtred revivido, na figura do Arthur, ele já não cai mais no elemento terra, ele cai em um outro elemento, no elemento água. Por isso a espada quebra e ele vai iniciar depois a jornada para encontrar a Dama do Lago, para reforjar essa espada e ter um novo renascimento. E aí, paralelo a isso, né, a gente já comentou aqui algumas vezes que existem muitas histórias, então a cronologia é um pouco difícil, mas tem um aspecto muito interessante que gira em torno de uma outra personagem, que é a Guinevere. Né? E a Guinevere, simbolicamente falando, ela está muito relacionada com a nossa alma, com o nosso aspecto também elevado, mas representado de maneira feminina, em alguns lugares
isso também é representado como a nossa psique e tudo mais, e ela era casada com Arthur, né? E isso tem um simbolismo muito interessante, porque é quando a alma, esse aspecto elevado feminino dentro de nós, se apaixona por aquilo que é mais elevado, né? Pelo aspecto masculino também elevado. Então esse casamento representa muito do que a gente comenta em vários vídeos, que é o casamento alquímico, que é o destino da nossa jornada como seres humanos. Mas eles estavam distantes, embora fossem casados, eles estavam distantes. E Lancelot, como o principal guerreiro, né, da Tábua Redonda, ele é incumbido de ir buscar Guinevere para trazer para próximo de Arthur. Só que quando isso acontece, né, quando Lancelot chega, de fato, no castelo onde Guinevere vivia, eles se apaixonam. Isso tem um simbolismo muito interessante, porque é quando a alma, né, a gente já falou aqui que Lancelot simbolizava o físico bem aspectado, então isso representa um momento da nossa jornada, por vários momentos muito interessantes, que é quando a nossa alma se desconecta um pouco do que é mais elevado e se apaixona por aquilo que se manifesta no mundo, por aquilo que é físico de fato. E eles se apaixonam, eles veem aquilo como um problema, mas diante daquela paixão, diante daquela sensação, daquele desejo, eles não conseguem se controlar. Isso gera não só a queda de Arthur, mas do reino como um todo, né? Porque diante daquela situação, ele também se vê envolto em muitas sensações ruins, em muitas emoções difíceis a se trabalhar, e todo o reino, por consequência, cai em decadência. E na verdade nós temos dois simbolismos, né? Um simbolismo interno e até um externo também, dentro da cultura celta, porque a gente entende que o casamento da Guinevere com Arthur é sim um casamento alquímico, que a gente já explicou em vários outros, por exemplo, simbolismo dos Contos de Fada, Branca de Neve, que vocês que já assistiram, ou quem não assistiu, assista, que é bem legal, onde a gente explica essa questão do porquê da alma ser um aspecto feminino, fecundado e tudo mais. Só que é interessante a gente ver que o Arthur, ele representava o eu superior. Logo, era a Guinevere que precisava do Arthur mais do que o Arthur da Guinevere. Só que como rei, Arthur precisava se casar, porque um rei não pode ser rei se não tiver uma esposa. Porque o rei, dentro, né, de vários simbolismos, mas principalmente dentro do simbolismo da cultura celta, o rei é aquele que desposa a terra. Então a esposa, ela por si só, ela é o elemento do reino, ela é o elemento do reino onde o rei reina, né? E a partir do momento que Guinevere trai o eu superior dela, né? Trai os aspectos superiores porque se apaixona pela materialidade de Lancelot, ela rompe esse casamento, o rei, a terra e o rei se separam, logo o rei cai, porque aí nós temos o simbolismo interno, como o João bem falou, né? Existe o simbolismo interno de que Guinevere, Lancelot e Arthur são um único ser, como a gente falou no início da história também, né? No mito todos são o mesmo ser. Eles são um único ser em equilíbrio, né? Ou deveriam estar em equilíbrio. A partir do momento que eles saem do equilíbrio, todos os três desmoronam. Então Arthur desmorona e o reino, consequentemente, desmorona também, porque já não existe mais essa união da rainha com o rei. E, como o João falou, a gente tem a segunda queda do Arthur, né? E essa segunda queda, que é a queda junto com o reino, né? Quando Camelot cai como um todo, e agora a gente precisa reviver Camelot, a gente precisa reviver esse reino de virtudes, esse reino de valores. E como que a gente vai fazer isso? Conseguindo unir novamente os três pilares, colocando eles em equilíbrio novamente. E para isso só existe uma forma, que é a famosa busca do Santo Graal. Exatamente. Que tem vários simbolismos, a gente não vai aqui entrar, porque você vai ter um simbolismo católico para ele, você vai ter um simbolismo pagão celta também para ele. Então a gente não vai pegar aqui a ideia de cada cultura com relação a essa taça, com relação a esse graal. O importante é saber que existe um graal dentro da mitologia e que ele simbolizava justamente esse equilíbrio. E por acaso, dentro do nosso estudo do elemento água, elemento esotérico água, a gente fala um pouquinho sobre ele. Sim, tá? Mas sim. Mas, então a única coisa que importa pra gente saber é que o Graal, ele representa esse equilíbrio. Matéria, psique, alma, eu superior, tudo reunido, tudo equilibrado, tudo em harmonia. E para isso, então, começa-se essa busca onde os cavaleiros da Távola Redonda, ou seja, os cavaleiros que lutam pelo que é justo, pelo que é nobre, pelo que é verdadeiro, vão buscar esse graal, mas todos eles acabam falhando. Por quê? Porque somente uma pessoa muito pura, uma pessoa muito nobre poderia encontrar o graal. E por mais que os cavaleiros fossem nobres, eles não eram nobres o suficiente para isso. Até porque a gente tem que lembrar que o reino entrou em decadência. Exatamente. Né? Então os cavaleiros, como expressão do reino, também estão decadentes. Exatamente. Com exceção de um cavaleiro, que até o momento não fazia parte do grupo, né? Mas existia um lugar ali naquela tábua, um 13º lugar que era reservado a ele, né? Exatamente, né? Que é o Cavaleiro Galahad, tá? Em algumas versões também vai ser chamado de Parsifal, vai depender de quem conta o mito.
Mas quem é esse Galahad, né? E a gente tem que entender que quando o reino cai, né, e quando Guinevere trai Arthur pra ficar com Lancelot, Lancelot se sente muito culpado também, e eles não chegam a ficar juntos. Lancelot, ele parte do reino, ele vai embora. Nisso que ele vai embora, ele vive a sua própria jornada, né? Também não vou entrar em detalhes aqui, mas ele vive a sua própria jornada, ele chega num lugar onde tá tendo um problema com um dragão, ele acaba enfrentando esse dragão. Enfim, existe uma profecia, ele cumpre essa profecia, ele se une à filha do rei desse lugar, e ele acaba gerando com ela um filho, né? E esse filho é Galahad. Esse filho é o próprio Lancelot revivido. Lembra do Uther e do Arthur? Pois é a mesma história. Agora, através do seu filho, Lancelot consegue a sua redenção. É o próprio Lancelot ali, personificado em Galahad, que vai em busca do Graal. Ou seja, se antes as suas paixões, os seus desvios fez com que Camelot caísse, agora era o momento dele redimir isso, indo lá, encontrando o Graal para conseguir fazer com que Arthur e o reino voltassem a ser prósperos. O estudo dos mitos é sempre interessante, né, porque é o estudo sobre a gente, é o estudo sobre a nossa jornada. É claro que as crônicas do rei Arthur são gigantescas, tem várias histórias, tem muito simbolismo. A gente fez um recorte básico, bem superficial até, para que você comece a ter um pouco mais de contato com esse simbolismo, com essas chaves de interpretação. O mais importante é sempre a gente buscar esses símbolos e aplicar dentro de nós, para que a gente possa se manifestar no mundo, transformando numa Camelot elevada. Não numa Camelot decadente, onde a gente tem que sair correndo às pressas para procurar o Graal, para resolver, ou procurar uma Dama do Lago para forjar de novo a Excalibur. Então é sempre importante a gente entrar em contatos com pessoas que são valorosas também. Uma forma disso é você procurar dentro do seu grupo de amigos, dentro de alguns lugares, ou até mesmo dentro de grupo de estudos, como a gente tem. Nós temos grupos de estudos onde você pode conhecer novas pessoas, você pode debater sobre essas coisas elevadas. Se você quer conhecer um pouquinho mais, dá uma entrada no site catarse.me/pedra de afiar. Lá você vai conhecer um pouquinho mais sobre os nossos grupos de estudos, sobre a gente também, e talvez você possa querer participar como uma forma de estudar um pouco mais sobre os mitos e sobre outras coisas também, né? Uma forma da gente começar a se desenvolver. Várias coisas. Não somos perfeitos, estamos bem longe disso, mas a gente tenta, e se unindo entre nós e com vocês, né, pessoas que também buscam coisas elevadas, a gente vai conseguir cada vez mais nos inspirar e nos ajudar mutuamente, né, aqui na nossa tábua redonda. E bom, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta dos nossos vídeos, deixe seu comentário também, se inscreve no canal, curte, compartilha com todas as pessoas que você conhece, que você gosta, e não se esqueça de clicar aqui no sininho também para sempre receber as nossas notificações. E caso você não saiba, nós também temos outras redes sociais, como Instagram, Facebook. Segue a gente lá também, todo dia tem uma frase nova, uma coisa colocada para debate, para a gente tentar refletir um pouco e alcançar essa harmonia dentro de Camelot, que é a nossa vida. E até a próxima. Tchau, tchau.